Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. Você costuma se automedicar? Ter um remédio à mão para emergências parece tentador, mas esconde alguns perigos. Segundo o Sistema Nacional de Intoxicação, 27 mil brasileiros já tiveram problemas com o uso indevido de remédios. Isso significa 27% dos casos de intoxicação registrados em todo o país. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre medicação responsável. Para isso estão aqui no estúdio com a gente a professora Maria Aparecida Medeiros Barros do Prado, ela é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da PUC Campinas, e também o Dr. Leonel Francisco Almeida Leite, ele é diretor regional do Conselho Regional de Farmácia aqui de Campinas. Professora Cidinha, Dr. Leonel, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos só entender melhor algumas regras da Anvisa que pretendem aumentar o número de medicamentos dispostos nas farmácias sem a necessidade da prescrição médica. Acompanhe só. Uma nova regra da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode aumentar em breve a lista de medicamentos comercializados sem prescrição médica nas farmácias de todo o Brasil. Os remédios vendidos nos balcões das drogarias sem o intermédio de um farmacêutico são conhecidos como OTC. Entre os mais populares estão aqueles para dor em geral, gripes e resfriados e também para relaxamento muscular. Se a proposta inicial da Anvisa for aprovada, existe a possibilidade dos medicamentos de tarja vermelha serem transformados em OTC, ou seja, isentos de prescrição médica. Um candidato a mudar de categoria, por exemplo, é o omeprazol, usado para desconfortos estomacais. Se ele for reclassificado como OTC, pode se juntar a um mercado que corresponde a mais de 16 bilhões de reais por ano. O texto inicial da Anvisa, que passou por uma consulta pública aberta a todos os cidadãos, teve 38 contribuições. Mais de 90% das pessoas concordaram total ou parcialmente com a proposta, que agora passará por reformulações e será analisada pela diretoria colegiada da Anvisa. Se o texto for aprovado, haverá publicação no Diário Oficial da União, passando a ter valor legal. Em nota, a Anvisa informou que não há prazo para que isso ocorra. Professora Cidinha, a gente viu aí na reportagem essa provável mudança nos medicamentos que não precisam necessariamente de prescrição médica para serem vendidos, né, para o consumidor ter acesso a eles. Parece até um pouco contraditório, né? Porque a gente sempre fala que a automedicação é uma prática muito perigosa, mas ao mesmo tempo o leque de produtos, de medicamentos disponíveis pode ser que aumente. Por que então essa diferença, né? O que a gente pode tirar disso? Bom, a prática da automedicação realmente em nenhum momento se discute, é perigoso, tá? Então o conceito de automedicação, o fato de você se medicar sem a prescrição ou sem a orientação de um profissional na área, né, habilitado para isso, realmente já é uma situação que a gente considera muito séria. Essa discussão em relação aos medicamentos, há sempre uma discussão, um olhar para fora do país, né? E fora existe tudo isso sendo feito. Mas o que a gente tem que levar em consideração quando vem olhar para nosso país é considerar que nós temos necessidades dentro do sistema de saúde. Hoje, para o Ministério da Saúde, é importante, até porque existem demandas, né, de consultas, e isso para conseguir um medicamento que às vezes pode ser tomado sem esse receituário. Então, de certa forma, você acerta isso junto ao Ministério, é uma coisa que favorece. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente isso que você pontuou. Como pode, né? É contraditório mesmo, porque se você fizer o uso de uma medicação dessa sem uma devida orientação, os danos podem ser grandes. Então, o que a gente considera? Quais são esses medicamentos? Qual é a presença do farmacêutico para poder fazer com que o paciente possa ter o uso do medicamento, mas de forma segura, né? Então, a gente sai do conceito de só automedicação e fala automedicação responsável. Então, é aquela que você tem uma listagem que já contempla os medicamentos mais seguros, mas que também teria que estar atrelado ao processo de orientação farmacêutica. Sem esse processo de orientação, o risco continua sendo evidenciado, né?
Doutor Leonel, a professora Cidinha falou da automedicação, da medicação responsável. Mas o que a gente conhece, por exemplo, a pessoa tem uma febre, tem uma dor aparentemente simples e ela acha que realmente ela não precisa necessariamente passar pelo médico ou ir até uma farmácia e consultar o farmacêutico para se medicar. Às vezes porque ela já tomou um remédio e fez bem em determinado momento, então ela acredita que ela pode se medicar novamente, que não vai ter nenhum problema. Como então que a gente pode tentar mudar essa cultura, já que esse hábito é tão perigoso? Realmente existe uma cultura brasileira da automedicação. Mas antes de entrar realmente nessa questão, eu gostaria de frisar com relação a essa consulta pública. A inserção de um medicamento isento de prescrição, retirada de um medicamento isento de prescrição, é um processo dinâmico que frequentemente é feito, não só no país como no mundo inteiro. Então, o Brasil está dentro de um processo natural de avanço, né, dos medicamentos no mundo, como é no mundo. Agora, o uso de automedicação que é o grande problema nesse país. Essa cultura que nós do Conselho Regional de Farmácia temos como proposta diminuir e aumentar o quê? A orientação ao paciente. Mostrar para ele a real necessidade do uso, o seu risco, o seu benefício também, né, dele fazer uso dessa medicação ou não. Então, há algumas pessoas que realmente têm essa resistência em ser orientada. Mas isso é um processo contínuo, um processo que vai tendo, ao longo dos anos, uma melhoria com relação a esse atendimento. E a gente está tentando, ao máximo possível, evitar que a população faça essa automedicação. E nesses casos, doutor, assim como eu falei no início, né, que as pessoas têm uma febre, uma dor, que aparentemente não é uma doença grave, elas acham que não é tão perigoso se automedicar. Existem graus de risco, a gente pode falar em graus de risco da automedicação? Uma pessoa que toma um antibiótico ou um anti-inflamatório, algum desses dois medicamentos pode ter uma reação adversa mais grave do que a outra, ou qualquer tipo de automedicação, ela sempre vai oferecer um risco alto para o paciente? Se nós falarmos em alto, médio e baixo risco, é bastante complicado. O que a gente tem que pensar é que todo medicamento tem um efeito colateral. Todo medicamento, não importa qual ele seja. Haja vista, se nós pensarmos no caso da dengue. A dengue nós temos o quê? Uma diminuição de plaquetas, favorecendo um processo hemorrágico. Se a população fizer uso de qualquer substância contendo ácido acetilsalicílico, uma aspirina, ou mesmo um anti-inflamatório não esteroidal, que é o mais comum, tipo ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, que já estão já como MIP, você tem um processo de quê? Um aumento ainda maior desse processo hemorrágico. Então, o risco é alto. E é nessa hora, quem faz o crivo de utilizar ou não é o farmacêutico. Então, eu peço à população, antes de fazer qualquer tipo de medicamento, procure o farmacêutico. É importante, acho que, acrescentar que você tem o quê? Uma febre, uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça, por exemplo, ela pode ser simples ou não. Se você não tiver um profissional que faça pelo menos alguns questionamentos, que é isso nosso papel, né, enquanto farmacêutico, questionar de onde vem, se começou agora, se não. Então, uma série de perguntas que nós temos que fazer para o paciente para ver se realmente é apenas uma enxaqueca simples ou se de repente você tem que ser conduzido para uma consulta médica. Então, muitas vezes, se você simplificar o sintoma, aí dá certo todos os medicamentos, né? Mas o que a gente tem que tentar buscar? Tem que tentar buscar conhecer o que se tem. E muitas vezes, o que acontece? Se a gente pega um antibiótico ou um anti-inflamatório, na realidade, quando a gente pega um paciente desse, muitas vezes ele toma já mais medicamentos, né? Então, existem medicamentos, por exemplo, a média que a gente pondera para o idoso, 5 medicamentos em média, né? Que a gente já fala de polifarmácia, ou seja, um grupo maior de medicamentos. Se você está comprando ou se você está pegando um medicamento que
seja isento, ou você fazendo uma automedicação de um outro fármaco, aquele fármaco individualmente ele pode não ter risco, mas tem os efeitos colaterais, se ele fosse tomado sozinho, conheceria os efeitos e pronto. Mas quando você fala tomar junto com outros fármacos, por exemplo, você já faz uma abertura muito grande de risco. Então, os riscos das interações, das reações adversas, as interações, só para também pontuar, elas podem ser graves. As graves, por exemplo, podem levar o paciente ao óbito. Além disso, quando fala do medicamento isento, você está falando de um medicamento que não tem, que tem uma margem de segurança aí já medida, né? Que é um cuidado que a gente toma. Mas se ele fosse tomado ele único. Isoladamente. Tá? Isoladamente. Na sua maioria não é isso que isso. acontece, né? A grande maioria das pessoas fazem o uso concomitante com 2, 3 ou como um polifarmácia, 5 medicamentos. Então, nós percebemos as alterações de fígado, de rim, principalmente, são os dois mais complicados, as alterações no sangue, e isso vai potencializando e pode levar realmente o paciente a óbito. O risco é muito alto. E professora Cidinha, você falou com a gente a respeito dos idosos, que é mais comum, é claro, quando uma pessoa tem mais idade, ela acaba tomando mais remédios por doenças crônicas que ela já desenvolveu ao longo da vida. No caso dos idosos, você inclusive fez uma pesquisa, né, nesse campo que mostrou que muitos deles correm riscos sérios, né, por conta dessa prática de automedicação. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre esse seu trabalho. Eu trabalhei no inquérito, né, daqui de Campinas, no ISACamp, e dentro desse trabalho, né, eu trabalhei com 330 idosos diabéticos e fiz uma avaliação de todas as prescrições. Essas prescrições, dentro de uma classificação, só para você ter ideia, 8% dos idosos tinham risco de interação medicamentosa grave. Quer dizer, que leva realmente, que esse paciente corre o risco de ter um óbito. Né? O uso de fármacos que realmente você tem um risco maior. E desse percentual também, além da grave, da interação medicamentosa grave, ainda tem a interação medicamentosa moderada, que era um percentual também alto, né, importante, de 30% praticamente, e isso faz o quê? Pode ser que não leve ao óbito, mas leva a um estágio de internação. Então, o que a gente verifica? Que, ao mesmo tempo que também você pode usar a automedicação para desafogar o sistema, você corre o risco aqui de você usar inadequadamente e voltar para o sistema, aí numa situação até pior, porque é a internação. Né? Então, você sabe que para você ter uma forma, né, adequada disso, você tem que ter a estrutura do sistema de saúde voltado para isso, com os devidos cuidados. Então, essa pesquisa mostra que, independente se você avaliar o número, né, de fármacos tomados, quando fala do idoso e quando a gente vê ainda mais o diabético, que ele traz com ele uma série de doenças crônicas, você vê como que aumenta a incidência dessa possibilidade de interações, né? E, doutora Leonel, a gente também observa, lógico, são casos um pouco mais raros de pessoas que desenvolvem algum tipo de dependência dos medicamentos. A gente pode dizer que a automedicação, ela contribui para esse tipo de quadro ser formado a longo prazo? Olha, contribui e muito. E eu não vou dizer para você que seja a longo prazo, não. Dependendo da situação da pessoa e a susceptibilidade dela ao uso de certas drogas, pode desencadear um processo de dependência mesmo, Muito fácil. né? Levando a outro uso, inclusive a associação de bebida alcoólica com esses medicamentos é uma potencialização muito grande e é muito grave. E é usual, né? E é usual. E é muito usual. A gente já sabe disso. Com relação também ao abuso de álcool e outras drogas, uma das entradas é essa, né? Uma das portas de entrada ao abuso de álcool e drogas é através da automedicação. Então, é um risco bastante sério. E esse tipo de quadro, professora, ele é reversível a partir do momento que a pessoa desenvolve esse grau de dependência que, infelizmente, como vocês colocaram aqui, às vezes não é a longo prazo, às vezes se desenvolve rapidamente. Como reverter isso? É muito difícil? Porque a volta que a gente imagina que a dependência sempre é muito complicada, a né? Dependência, entrar na dependência é mais fácil, né? Agora, você desistir do uso
de fármacos que te dá uma tranquilidade, que te dá uma condição melhor. Mesmo na terapêutica, né, sem falar de uso abusivo, na terapêutica mesmo, muitas vezes você tem os pacientes utilizando, que necessita, e quando tem um momento de retirada, é sempre uma situação complicada, porque se adquire um bem-estar, né? E quando tem ainda essa segunda condição, que é com o uso de álcool, que a gente sabe que tem, aí realmente fica muito mais complicado. É um paciente que vai ter muito mais dificuldade de abandono disso. E entra complicações sociais, né, muito maiores, até porque são pessoas que vão ter dificuldade na família, e começa toda uma série que muitas vezes leva para uma situação bem pior, aí já de uso até de drogas ilícitas. Então, começa-se de uma forma e avança. A gente né? poderia encarar como sendo uma porta de entrada. Uma porta de entrada, é um começo. Começo. É o começo. Na hora que você entra, se instala uma dependência, Sim. A pessoa ela se torna outro tipo de paciente e ela vai adoecer a família em conjunto, né? Porque dependência química é uma doença biopsicossocial bastante complexa. Envolve a família como um todo, é mais difícil. Sim. Bom, antes da gente falar sobre dependência, a gente conversou um pouquinho sobre o hábito de ter a farmácia em casa, né? A farmacinha famosa aí de todos os brasileiros. A nossa equipe, a Rafaela Ribeiro, nossa repórter, foi conhecer uma pessoa que infelizmente se automedicou e teve uma reação grave. Confira só na reportagem. Era uma farmácia ambulante, realmente, assim, né? Eu tinha antiácido, antitérmico, antihistamínico, né? Ou antialérgico. Se eu tiver cólica, eu tinha um remédio para dor, até antibiótico. Eu já cheguei a andar, que é uma coisa que nunca deveria acontecer, mas já cheguei a andar com antibiótico na necessaire de remédios. Você já deve ter ouvido a frase: para toda dor existe um remédio. O consumo indiscriminado de medicamentos foi responsável por cerca de 60 mil internações nos últimos 5 anos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O que parece uma solução simples pode esconder sérios problemas. Juliana viajava muito a trabalho. Como a responsabilidade era grande, não queria arriscar ficar doente e ter que abandonar o posto. O hábito de se automedicar era comum, até que um grande susto mudou seu modo de agir. E numa certa ocasião, depois de um jantar, eu tive, o que eu acho que seja, uma reação alérgica a alguma coisa que eu comi, que eu não sei, que começou a inchar os olhos, inchar os lábios e tal. E pela questão de eu estar sozinha no local e não ter ninguém de confiança que pudesse me auxiliar, eu pensei no primeiro momento em resolver aquele problema que estava acontecendo. Como é que eu resolveria esse problema? Eu resolvi tomar a maior quantidade que eu conseguisse do antialérgico que eu tinha comigo, porque eu sou uma pessoa que vivia levando remédio para todo quanto é lugar, para toda e qualquer indicação. Aí eu resolvi tomar uma quantidade máxima desse antialérgico para resolver o problema, né? Só que o que aconteceu foi um problema muito mais grave, né? Eu consumi uma quantidade excessiva, quase o vidro todo da solução do antialérgico, e eu tive discinesia tardia, que é uma reação a excesso de medicação. A professora não lembra nem quem a socorreu na ocasião. De acordo com os médicos que a atenderam, ela teve sorte de não ter ficado com nenhuma sequela. Hoje em dia, apesar de não gostar de ir para o hospital, realmente eu não gosto, mas agora, assim, se tem qualquer coisa, eu vou ao médico, eu busco a indicação profissional e parei com essa história de automedicação. Foi um bom susto. Hoje, Juliana não é mais uma farmácia ambulante. E o rigor no consumo de medicamentos se estendeu para todos que convivem com ela. Eu sempre era aquela que tinha todos os remédios e dava todas as receitas e tal. Nunca aconteceu nada com ninguém que eu tivesse dado algum remédio, mas poderia ter acontecido como aconteceu comigo. Então hoje eu penso, até já acontece de você querer falar, passa tal coisa, toma tal coisa. Eu falo, não fiz medicina, não tenho CRM, não sei o que isso vai causar no organismo da pessoa, então é melhor a pessoa procurar ajuda especializada, né? Então hoje a minha conduta é diferente. Professora Cidinha, a gente viu aí na reportagem que a Juliana tem 2 pontos principais aí no que ela fala, né? Primeiro,
consumir muito mais o remédio por achar que aquilo vai resolver o problema mais rapidamente. E depois, no finalzinho, que ela fala que ela também receitava os remédios, indicava para os colegas. Essa prática é comum, né? Da pessoa tentar tomar bastante para resolver logo, né? Isso é muito comum. A gente, conversando com o paciente, muitas vezes ele não tem entendimento que aquela quantidade que está ali, ou no comprimido, ou na solução, já está certa, né? Que tem uma dosagem correta, que é aquilo que faz efeito. Então, às vezes ele toma, não passou, então ele acha que ele tem que tomar mais um e não pelo horário, né? Pela posologia do medicamento. Ele toma em função de achar que tem que realmente colocar e que a maior quantidade que ele tomar vai realmente fazer o efeito, o que é totalmente inadequado. Mas isso a gente consegue perceber assim, com uma frequência muito grande, principalmente nas entrevistas com os pacientes que a gente faz nas casas, né, ou no próprio hospital, eles têm esse pensamento. Esse é mais um papel que a gente tenta fazer de orientação, explicar. É lógico que você não vai conseguir também passar, igual ela falou, ninguém vai estar fazendo um curso, não é isso. Mas é o entendimento, né, para diminuir os riscos em relação ao quanto que se toma de medicamento. Na realidade, existe, né, na bula a colocação para o paciente numa linguagem mais simples, para o entendimento de qual é a dose, qual é o horário, caso tenha alguma dúvida. Mas antes de qualquer situação que a gente pede, na dúvida, leve a sua receita numa farmácia, o farmacêutico pode ver, qualquer coisa o farmacêutico pode fazer um contato com o próprio médico, como o paciente também pode fazer, para evitar esse tipo de coisa. É lógico que no caso dela não se tratava de um medicamento prescrito, mas ela tomou individualmente aí a automedicação que a gente tanto se preocupa, é essa, né? Que a pessoa tem uma caixa cheia de coisas e que realmente indica para todos. Então, aquele antibiótico que sobrou, ele vai dar para alguém, ele vai orientar alguém. E aí a orientação dele é o quê? Na dose que ele entende que tá bom para ele e que a outra também. E se não der certo, você também toma mais, né? Ele vai falar para o outro. Então, se imagina a situação que isso pode, aonde podemos chegar, né? É muito sério mesmo, viu? É complicado. E é muito fácil de encontrar essa situação. A gente não tem uma casa que a gente não visite que não tenha essa farmácia. A farmacinha doméstica. A farmacinha. E doutor Leonel, nesse sentido, o papel do farmacêutico, então, ele ganha ainda mais importância, né? Sem dúvida. Só para pensando um pouco em cima da paciente, a Juliana, no primeiro momento ela falou que estava sozinha e não tinha o que fazer. Eu acho que, se nós pensarmos em farmácia nesse país, no mínimo 500 metros da onde ela estava, deveria ter uma farmácia aberta. Ela poderia ter feito essa, né, situação de ter ido lá e ter tido primeiro uma orientação antes de ter tomado essa atitude deliberada, né? Então, é bastante complicado mesmo. Aí a gente verifica a cultura da automedicação. Então, se ela tivesse ido até uma farmácia com um farmacêutico formado, com CRF, que pudesse dar uma orientação correta do que estava acontecendo com ela, nos transtornos menores, que o farmacêutico tem condições de olhar para o paciente, para a pessoa e ajudá-la, ela não teria passado por essa situação, com certeza, né? Então, questão de automedicação na dúvida, procure o farmacêutico, que é o profissional, que é o primeiro profissional que vai estar mais próximo de você. É ele que está ali, atrás do balcão lá, esperando para te orientar. Essa, eu acho que é a visão mais importante que a gente tem que ter, que ele consegue dar uma orientação, realmente, como ela falou também, um remédio para dor. A gente sabe que todo remédio, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Né? A gente pode entrar com outras situações onde a gente vai remediar aquele problema, né? É o que o farmacêutico, na hora, pode estar fazendo, ajudando caso a caso. Não necessariamente é um medicamento que tem que ser dado, né? E doutor Leonel, qual que é o limite de atuação de um farmacêutico, por exemplo? Chega lá uma pessoa com alguma dor ou com alguma queixa e o farmacêutico pode orientar, claro, de que tipo de medicamento que ela pode tomar. Mas a partir de que momento que o farmacêutico ele não consegue mais agir, que é necessária uma intervenção médica específica? Olha, primeiro, ele vai ter que fazer uma série de perguntas para esse paciente
do tempo que está tendo essa queixa, se é aguda, se é crônica, alguma coisa aconteceu para que aquela queixa aparecesse. Então, são vários questionamentos que ele vai fazendo, lógico, em cima do seu conhecimento e do bom senso do farmacêutico, ele vai chegar num ponto e vai falar, até aqui eu posso ir. Daqui para frente já é um caso para médicos, né? Então, é um caso clínico, médico clínico, onde ela vai ter ou numa unidade de pronto atendimento, ou algum, né, um ambulatório, o que for. Então, mas o mais importante é, a paciente chegou lá, ele olhe para aquele paciente com o olhar de ajudar, com o olhar técnico, para que ele possa fazer com que o paciente tenha essa visão de que o uso da automedicação é complicado. Então, ele vai ver a febre, a dor, o mal-estar, a náusea, tem dor de barriga, tem cólica. Então, são várias questões, lógico, cada caso é um caso. E em cima dessa visão, ele consegue, através de uma avaliação técnica, determinar se realmente cabe um medicamento isento de prescrição, vendo o risco, se ela também já faz uso de outros medicamentos, porque pode ser um efeito colateral de um medicamento que ela já faz uso. Entende? Então, é uma análise caso a caso mesmo, com bastante critério. Até nesse caso, considerando, ao invés de ser alimentar, ela poderia até ser medicamentoso. Essa resposta que ela está tendo, já que é uma pessoa que tomava uma série de coisas, né? Ela não fala se tomou nada, mas também é sugestivo. A gente não sabe, né? E uma coisa acho que é importante colocar é que assim, o farmacêutico ele tem que ter uma formação para estar fazendo esse papel que a gente está falando de orientador. Então não é qualquer farmacêutico, só a formação. Tem que ter toda uma formação, né, que nos leva a uma condição de poder considerar o uso realmente de um medicamento isento de prescrição. Se não também é o fato de considerar a ida ao médico, porque o médico é o profissional que vai ter realmente a formação dele para essa. Então, o que nós temos que fazer? Essa responsabilidade também do farmacêutico, né, que é necessária, para que a gente consiga conversar com o paciente, fazer uma orientação adequada e tentar levar ele para o caminho correto. Né? Não deixar ele ficar perdido achando que ele tem que tomar mais medicamento. E porque realmente um medicamento tomado por outro, né, aí, às vezes ele está sofrendo com os próprios efeitos colaterais e não tem conhecimento. O que é muito sério. E dentro do que a professora Cida está falando, existe pelo Conselho Federal de Farmácia 2 atribuições. Sim. Que é a atribuição clínica do farmacêutico, né, e a prescrição farmacêutica. Então, através desse estudo, dessa especialização, lhe dará embasamento técnico-científico para que ele possa, como eu te falei, ter essa visão e consiga realmente avaliar até que ponto o paciente, ele pode cuidar do paciente num transtorno menor, numa situação mais simples e, a partir de então, se for o caso, ele ser encaminhado a um clínico, médico, etc. Tá certo, infelizmente o nosso tempo acabou. Professora Cidinha, doutor Leonel, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse assunto. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Igualmente, obrigada a você. Um bom dia. Um bom dia. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e também no site que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.